Olá, eu sou a psicóloga Elisa Monteiro, sou psicóloga clínica, trabalho com abordagem cognitivo-comportamental e estou aqui para ter um bate-papo com vocês hoje, dando continuidade, a algumas gravações aí que eu tenho feito nesse período de pandemia. Vou falar um pouquinho sobre preocupações, né? Meu objetivo, gente, é de auxiliar algumas pessoas que, assim como eu, que estão em casa, a entrarem num processo de psicoeducação. Né? A gente fala tanto de psicoterapias, né? Por que não começarmos a, desde este momento de isolamento, a treinarmos o nosso mental a nosso favor, né? O que a gente pode fazer aí para aproveitar mais desse período a nosso favor? Então hoje eu vou falar para vocês de uma forma muito simples e muito objetiva sobre preocupação. E o que seria preocupação? Né? O próprio nome já fala pré-ocupação. Então é um estado em que a gente antecipa mentalmente algumas ideias e opiniões que sugerem algum acontecimento do futuro. O único problema é que muitas vezes a gente faz isso de forma exacerbada e quando isso é muito exagerado e principalmente com ideias negativas, pessimistas, isso tende a ser um excelente combustível para uma depressão, um excelente combustível para um transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, para o uso abusivo de álcools e drogas, né? Então, ou seja, não dá para ignorar, a gente realmente precisa falar sobre o assunto, tá? Agora tem uma questão, como eu falava para vocês que preocupação não é só maléfica, mas é benéfica também, a gente precisa fiscalizar o seguinte, eu vou aqui dar algumas dicas de como a gente faz, e uma delas é a monitorização do pensamento, por quê? Porque aí eu preciso separar o que é benéfico do que é maléfico, tá? Então, exemplos, por exemplo, de preocupação benéfica, né? A partir do momento que eu fico ali obcecada com a ideia de que eu posso adoecer, por exemplo, adquirir uma diabetes, esse estado de alerta pode me motivar a cuidar um pouco mais da minha alimentação, né? Eu penso, opa, eu preciso me alimentar melhor, comer comidas mais saudáveis, porque eu tenho de repente uma predisposição ao problema de saúde. Posso ainda rever as minhas condutas e disciplinas no dia a dia acerca de prática de exercícios físicos. Então, neste exemplo que eu trago para vocês, a preocupação é algo muito benéfico. O problema, gente, é quando eu pego esse mesmo exemplo que eu trouxe, né, sobre a possibilidade de eu adoecer, e eu fico obcecada nessa ideia, eu fico voltando nisso muito, de forma obsessiva. Então eu vou ao médico, eu faço os exames, eu já fiz vários exames e os médicos já me falaram que eu não tenho essa predisposição a este problema e ainda assim eu fico com essa ideia, com esse pensamento, preocupada com a possibilidade de ter diabetes. Então eu peguei esse exemplo para vocês e vou dar continuidade com ele, porque a partir do momento que essa ideia fica ali martelando na sua cabeça de forma obsessiva, isso sim é o processo de adoecimento. Então vamos lá, Elisa, o que eu posso fazer então para começar a rever isso? Porque a gente sabe que ajuda a gente tem demais social no campo da afetividade, né? Nós temos aí amigos, parentes, família que vira para você e fala: para de ficar pensando nisso, menina. Nossa, mas você fica pensando demais nesse problema. Vai se ocupar, né? Olha aí de novo a palavra ocupação, né? Procure algo para você fazer, porque aí evita ficar pensando nessa possibilidade de você adoecer. Bacana, isso é afeto, isso é carinho, é acalento. Mas tecnicamente falando, não resolve o problema. A proposta da psicoeducação, ela é justamente diferenciada porque a partir do momento que isso é uma ideia sua, isso precisa ser uma conversa entre você e o seu problema. E aí, a partir do momento que a gente escuta muito o outro, eu começo a ignorar essa minha preocupação. E esse é um caminho que a gente não recomenda, tá? Qual é a recomendação? E aí sim eu parto para as dicas. A primeira dica: converse com a sua preocupação. Para você poder ter essa conversa com a sua preocupação, a primeira coisa que você precisa fazer é identificá-la. Então, não ignore o pensamento que está vindo. Gente, a partir do momento que eu fico ali o tempo todo pensando: meu Deus, existe a possibilidade de eu estar doente? Será que eu estou com diabetes? E esse será, acontece para muitos outros exemplos, né? E se eu for rejeitada? E se eu não for bem na prova que eu pretendo fazer?
E se eu não passar na prova do Detran? E se eu não passar no concurso público? E se eu for demitida? E se eu não for aceita por conta da minha aparência física? Então, esse se e esse será, ele aparece muito antecipando aí preocupações e ansiedades, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar esse pensamento perturbador, essa preocupação negativa, né? Então, eu só consigo fazer isso a partir do momento que eu não ignoro. Se eu estiver ignorando, eu estou evitando o problema, tapando o problema com... tapando o sol com a peneira, né? É o exemplo que a gente utiliza. Então, na verdade, eu preciso criar caminhos para eu conversar com essa minha preocupação, com essa minha ideia pessimista. E é encarando ela mesma, é mergulhando dentro de si que a gente vai fazer isso. Então, o primeiro processo técnico que utilizamos é a identificação desse pensamento que a gente considera negativo, que a gente chama de pensamento disfuncional. A partir do momento que eu consigo monitorar, perceber o quão negativo ele é para mim, opa, eu consegui identificar que o pensamento negativo é qual? E se eu estiver com diabetes, né? E se eu estiver com diabetes? Aí eu vou fazer outras análises, eu vou para outro campo. A segunda dica é analisar esse pensamento, analisar essa ideia perturbadora, né? Olha, eu já fiz os exames médicos, os profissionais especializados no assunto já me deram feedback que essa possibilidade ela existe, mas que hoje, nos dados, eu não tenho nenhum problema e nem tenho predisposição a adquirir o problema. Então, opa, eu preciso conversar mais comigo. Por que ainda assim isso está me perturbando, né? E assim você vai começar a identificar. Eu já desmistifiquei a ideia do campo técnico da saúde, né? Porque os exames já mostraram que não existe essa possibilidade de eu adoecer. Então eu começo a mergulhar ainda mais nisso. Eu vou analisando cada vez mais por que essa ideia está tão marcante dentro da minha cabeça, né? E é só a partir do momento que eu abro esse acesso, né, para mergulhar nisso, não evitar isso, é que eu vou desmistificando essas ideias. E aí a gente entra no terceiro passo, que é um processo que ele não é simples, não é fácil, mas que é a de racionalização do pensamento para modificar o pensamento, né? Eu quero modificar essa ideia mental. E se eu ficar doente? Principalmente trabalhando com expectativas realistas. Tem coisa que eu consigo controlar, tem coisas que eu não consigo controlar, né? Mas nesse processo, gente, a ideia aqui é convidá-los, nesse primeiro momento, já para entrar num processo de psicoeducação. Eu, como gerenciador dessa empresa que eu sou, né, dessa pessoa que eu sou, dentro da minha integralidade, não posso ignorar os meus pensamentos e os meus sentimentos. E outra coisa que a preocupação realmente ela nos atrapalha é que a partir do momento em que eu me preocupo demais, eu ignoro os sintomas, eu ignoro os sinais do meu corpo. A ideia é que o meu pensamento ele esteja coerente com o meu sentimento, né? Tem tantas pessoas que falam, nossa, mas às vezes eu me sinto com os nervos à flor da pele. Pois é, mas aí o que eu faço? Como a minha mãe falou que é para eu evitar esse pensamento, parar de pensar nisso, ir lavar uma roupa, lavar uma louça, me ocupar mais, eu vou fazer isso. Não ignore esse seu sentimento. Se você está com os nervos à flor da pele, isso significa que algo está te perturbando, algo está te incomodando. Então, enfrente isso, comece a listar e anotar mesmo, a identificar o pensamento que está incomodando, a preocupação que está perturbando. Depois você vai analisar os níveis de convicção disso para saber se isso é verdadeiro, se é real e os porquês que isso está acontecendo, né? Então aqui eu falo com vocês, partilho com vocês algumas dicas muito simples. Esse é o básico da gente começar aí no processo terapêutico, né? E claro, se você sozinho não conseguir fazer isso em casa, eu convido você já a entrar aí realmente para pedir ajudas, né? Hoje a gente tem aí vários profissionais atendendo online. Eu também estou fazendo psicoterapia online. Vou deixar aqui embaixo o nome de uma referência bibliográfica para quem se interessar sobre o assunto, porque, gente, não ignore os sintomas, não ignore os sinais. Aproveite esse momento de isolamento para que você faça um processo de autoconhecimento por você,
né? Porque a gente merece, porque merecemos viver a nossa autenticidade com verdade, com qualidade de vida, com saúde, sem ignorar principalmente as expectativas realistas. Eu preciso ter o pé no chão, porque a vida é isso, né? A vida ela não é só um mar de rosas, como a gente sempre fala. Então é isso, gente. Hoje procurei ser bem mais simplista e objetiva. Esse é um assunto para aulas e cursos, né? Então aqui eu estou sendo bem objetiva e direta. Identifique aí o seu pensamento negativo, a sua preocupação excessiva. Depois, avalie o nível de convicção dela, porque muita coisa que você pensa não é verdade. Então, comece a contestar esse seu pensamento e, por fim, ressignificar isso, que é transformar isso com capacidade de tomar novas decisões, né? De melhorias para você mesmo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que possa ajudá-los de alguma forma e precisando façam contato comigo. Meus contatos estarão aqui embaixo para vocês. Mais uma vez, a paz e um forte abraço a todos.